Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês que estão nos acompanhando agora. Vamos aproveitar esse momento para louvar ao Senhor, para ouvir o que o Senhor tem a falar para nós e para ter a nossa vida edificada através da ação do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Muito obrigado por esse momento de comunhão que o Senhor nos dá. É um momento de comunhão através de via eletrônica, mas isso não impede, Senhor, que o Teu Espírito age em nossas vidas. Por isso peço em nome de Jesus que os cânticos que serão entoados, que a palavra que será falada, seja uma palavra, seja um cântico que realmente toque no nosso coração e nos faça, Senhor, servir o Senhor cada vez mais e cada vez melhor para a glória do Teu nome e progresso do Teu reino. Em nome do Senhor Jesus. Correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta. Meu coração exulta. Eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor.
Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, espero que todos estejam bem, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Estamos aqui na nossa igreja, IAP Parque Boa Esperança, para estarmos falando um pouco da palavra do Senhor, para que estarmos congregando na presença do Senhor, ainda que separados fisicamente, estamos juntos espiritualmente, né? Então eu quero que o Senhor possa estar visitando cada um de vocês neste dia, e que o Senhor possa falar com vocês através dessa palavra, em nome de Jesus. Hoje, para a nossa reflexão da palavra do Senhor, nós vamos estar meditando no texto do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 ao 19. E esperamos que o Senhor fale conosco através desses 19 versículos, que Ele venha falar com você, que Ele venha te encher, que Ele venha consolar o teu coração, que Ele venha mudar a tua história, que Ele venha fortalecer a tua alma através da sua palavra. Então, que você possa estar aí acompanhando, abrindo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós estaremos lendo esses 19 versículos. Se você não teve a oportunidade de estar abrindo, estar lendo a Bíblia durante a semana, nós vamos estar lendo hoje 19 versículos, em nome de Jesus, irá falar grandemente conosco. Diz assim a palavra do Senhor: Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Versículo 8. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas eles, fazendo-lhe sinal para que calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: conte isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez a investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Amém, irmãos? Feche os teus olhos aí onde você está, na sua casa. Nós estaremos orando ao Senhor, pedindo que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, que o Senhor possa ter uma palavra de conforto para as nossas vidas, que o Senhor possa nos animar, que o Senhor possa derramar do seu poder sobre as nossas vidas, e cremos que o Senhor irá falar conosco através dessa palavra. Estaremos orando ao Senhor neste momento. Pai amado, Pai querido, Santo Deus, bom é estar na tua casa, bom é estar na tua presença, Senhor, bom é poder, Senhor, te adorar, Senhor, te buscar, te exaltar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor venha falar conosco, Senhor, através, Pai, da tua palavra, Senhor. Que vidas possam ser alcançadas através, Pai, daquilo, Pai, que será falado, refletido, discutido, Senhor, nesse dia.
Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, confortar os corações, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, animar, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, dar esperança, Senhor, nesses dias tão difíceis, Pai, dias complicados, mas sabemos que o Senhor é aquele, Pai, que nos levanta, aquele que nos liberta, aquele que transforma as nossas vidas. Se estamos ainda, Pai, de pé, é porque a Tua misericórdia foi renovada mais uma vez nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha falar aquilo, Pai, que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, falar conosco mais uma vez. E nós cremos que o Senhor irá falar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se tivesse que dar um tema para Atos 12, do 1 ao 19, entre esses 19 versículos nós podemos entender que podemos dar vários temas. Um Deus que abre portas, um Deus que surpreende, um Deus que liberta, um Deus que usa a sua igreja, um Deus que usa os seus anjos. Poderíamos dar vários temas para essa reflexão, mas eu achei por apropriado dar esse tema a esse capítulo de Atos 12, uma igreja intercessora. Uma igreja intercessora, uma igreja que ora, uma igreja que busca. E nós iremos refletir dentro desses 19 versículos o poder da igreja mediante situações difíceis. Uma igreja que se coloca à disposição do reino de Deus. Então, que você acompanhe comigo, nesses 19 versículos, nós estaremos fazendo uma leitura dentro da palavra do Senhor, para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui em Atos capítulo 12, né? E a gente, para falar de Atos 12, a gente pode falar que é um capítulo de ação, é um capítulo em que a igreja se levanta, que a igreja entende mesmo que ela é uma igreja, uma comunidade poderosa, uma igreja eficaz. Para a gente entender o que está acontecendo aqui, a gente tem que ver primeiro a ocasião em que foi escrito Atos capítulo 12, em que Lucas escreveu. No versículo 1 diz assim: nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-lo, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também durante a festa dos pães asmos, sem fermento, Pedro. Nesses 3 primeiros versículos, nós já podemos ter uma notória do que estava acontecendo. Havia ali por parte do rei Herodes uma perseguição política. Uma perseguição política, porque Herodes não é aquele Herodes que mandou matar as crianças, não é aquele Herodes que mandou decapitar João Batista. Aqui nós estamos falando de Herodes Agripa I, sobrinho de Herodes e neto de Herodes, aquele que mandou matar as crianças. Então a gente está vendo uma dinastia aqui dos Herodes. Então não é aquele Herodes, aqui nós estamos vendo já a 4ª geração dos Herodes. Então aqui esse rei, ele continua sendo mau, assim como seus antecessores. E aqui a gente vê a igreja continua, depois que a igreja entende, depois que a igreja compra a ideia de que ela é uma igreja poderosa, uma igreja que tem que pregar o evangelho. E aqui a gente vê uma perseguição política. Por quê? Porque os 3 primeiros versículos diz que Herodes mandou prender Tiago, e se agradando disso, mandou também prender a Pedro. Tiago ele mata, e Pedro ele prende. Mas já paramos para imaginar o porquê que ele mata Tiago, e por que não mata Pedro? Se a gente refletir dentro da palavra do Senhor, a gente tem por ideia de que Pedro era mais importante para Herodes do que Tiago. Mas nós entendemos e sabemos que os dois tinham o mesmo poder que era dado pelo Espírito Santo. Os dois eram apóstolos, os dois curavam, os dois oravam, os dois visitavam, os dois eram usados por Deus. Mas por que ele mata Tiago e prende Pedro? A gente vai entender por quê. Primeiro, a perseguição política. E ainda dentro desse contexto, naquela época, havia uma perseguição religiosa, não diferente da época que nós vivemos também, onde política e religião estão ambas ligadas. Herodes, para agradar os judeus, mata Tiago, prende Pedro. Mas por que ele matou Tiago e prendeu Pedro? Podemos entender porque ele já conhecia a liderança de Pedro. Ele já conhecia a fama de Pedro. Não que Tiago não viesse também com uma fama de apóstolo. Então nós podemos ver aqui que Tiago foi um dos primeiros apóstolos no martírio. Mas Pedro, como ele se levanta como líder da igreja, Pedro com a ousadia,
com o poder do Espírito Santo, nós vemos Pedro pregando, e na sua pregação ele converte 3.000 almas, na segunda ele converte 5.000 almas, ele desmascara Ananias e Safira, ele leva o evangelho aos gentios. Então Pedro é um camarada que se destaca mais entre os apóstolos. Então para Herodes, Pedro era um cara perigoso. Não, vamos matar Tiago, mata Tiago, que isso daí é apenas mais um seguidor do Cristo. Mas Pedro não, nós vamos prender ele. Continuando o texto, diz que, tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por escolta de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Aí nós podemos absorver o perigo que Pedro representava para Herodes. Porque o camarada, que ele é preso com algemas, algemado a soldados. Aqui diz que é uma junta de 4 soldados cada um, e nós podemos entender que 16 soldados para cuidar de um camarada. Herodes tinha medo de Pedro ou não tinha? Pedro era perigoso para Herodes ou não? Pedro era uma ameaça para Herodes ou não? Sim. Parece coisa de filme, parece algo, sabe, que a gente assiste nos filmes, na TV, porque Pedro estava na prisão máxima. Será que Herodes tinha medo do povo se revoltar, se rebelar e tentar livrar Pedro? Podia ser esse o pensamento dele. Mas a igreja era composta de homens e mulheres simples, camponeses, pescadores, agricultores. E diz no versículo 5 que Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. E aqui está a chave da nossa pregação, aqui está o tema da nossa pregação, uma igreja intercessora. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele, sem parar, porque a igreja entendia, porque a igreja comprou a ideia de que não era no seu braço, não era na força de um exército, mas sim pelo poder de Deus que as coisas iriam acontecer. E muitas das vezes nós queremos resolver as coisas no braço, muitas das vezes nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, mas esquecemos que nós temos um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que abre prisões. E essa igreja aqui, depois de ser batizada com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, ela entendeu a quem ela buscava. Essa igreja não tinha um bom templo, essa igreja não tinha uma mídia boa, essa igreja não tinha um belo conjunto de música, essa igreja não tinha nada. Essa igreja tinha apenas o poder da oração, a sua fé. E como é que está o nosso poder de oração, irmãos? Como é que está a nossa fé mediante esses dias difíceis, esses dias de tribulação, esses dias de lutas, esses dias incertos? Será que nós temos colocado a nossa esperança em Deus? Será que nós temos orado ao Senhor? Será que nós temos buscado ao Senhor como nós devemos? Será que nós estamos nos espelhando nessa igreja poderosa? Essa igreja que quando aparecia uma dificuldade, aparecia uma luta, ela buscava ao Senhor, ela clamava ao Senhor. Então a igreja entendeu que para que Pedro fosse ser liberto, para que algo pudesse acontecer na vida de Pedro, para que Deus pudesse guardar Pedro, era através da oração, era através da intercessão. Será que nós nos temos colocado como essa igreja? Será que nós temos lido a palavra do Senhor e temos tido esse exemplo que essa igreja estava tendo? O texto diz que eles oravam intensamente a Deus, sem parar. Fala aqui que era durante a festa da Páscoa. A Páscoa durava mais ou menos 7 dias. Então nós já podemos entender que eles estavam orando sem parar, até que viesse uma notícia de Pedro, até que Deus pudesse resolver a situação de Pedro. E quando aparece uma situação difícil nas nossas vidas? Quando vem a enfermidade, quando vem as lutas com os filhos, esposo, marido, desemprego, parte financeira, nós temos colocado diante de Deus as nossas súplicas, as nossas preces. Quando foi a última vez que nós nos colocamos de joelhos para clamar a Deus por um impossível acontecer nas nossas vidas? Porque aqui é o impossível de Deus. Aqui Deus ele teve que agir, porque a igreja não tinha como invadir aquele lugar, não tinha como tirar Pedro daquele lugar, mas eles entendiam que é um Deus poderoso, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que muda histórias. E Deus mudou a história daquela igreja. Eu imagino
como aquela igreja recebeu essa notícia que Pedro estava livre, Pedro estava liberto. No versículo 6, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. A igreja estava orando por Pedro, a igreja estava pedindo ao Senhor para que o Senhor pudesse intervir na vida de Pedro, e a oração deles foi atendida pelo Senhor. O texto bíblico diz que uma luz brilhou, apareceu um anjo. As algemas de Pedro caíram, portões foram abertos. Pedro se levanta meio atônico ainda por não entender, e o anjo fala: olha, calça as suas sandálias, veste a tua capa, e eles saem. Os portões vão se abrindo, milagrosamente. Mas por quê? Porque tinha uma igreja orando. Tinha uma igreja prostrada diante do Senhor, orando, buscando, clamando ao Senhor. E nesses dias de confinamento, como é que está a nossa presença diária na nossa oração perante o Senhor? Será que nós temos clamado ao Senhor por uma intervenção divina? Será que nós temos deixado a internet, mídias sociais, as coisas que nos tiram a nossa atenção de buscar ao Senhor, de clamar ao Senhor? Como é que nós estamos nos prostrando diante das dificuldades, diante das lutas perante o Senhor? Versículo 11 diz que então Pedro caiu em si e disse: agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Herodes, porventura, com toda certeza, ele ia apresentar Pedro aos judeus, porque iria agradar aos judeus. Então a gente vê aqui uma conotação política e religiosa, os dois juntos. A igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sendo maltratada. Então a gente mata um que não tem muita importância para Herodes, então a gente vai pegar aquele e vai entregar para os judeus, falar: ó, esse aqui é o Pedro, esse aqui é o líder da igreja de Cristo, esse aqui é o que prega, esse daqui é o que converte, esse é o que está espalhando que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo batiza, ele está aqui perante vocês. Então é uma troca. Herodes precisava do apoio dos judeus, e os judeus precisavam do apoio de Herodes, e a igreja ficava no meio sendo perseguida, sendo maltratada. Aí a gente vê Deus agindo na vida de Pedro, Deus agindo na vida da igreja. E nesses dias tão difíceis, tão complexos, dias incertos nas nossas vidas, como é que está a nossa comunhão com o Senhor? Como é que está a nossa fé com o Senhor? Ainda nós estamos acreditando no Deus que faz o impossível, o Deus que muda história, o Deus que transforma. Nós temos visto aí vidas sendo tiradas, milhares de vidas sendo tiradas por causa dessa pandemia, mas também nós temos visto tanto de pessoas que estão sendo curadas, porque a mão do Senhor está sobre essas vidas. Eu creio que todas as igrejas, todas as denominações estão orando, estão clamando ao Senhor, para que o Senhor possa, em nome de Jesus, repreender essa enfermidade. E se Ele não repreender, que Ele venha guardar, que Ele venha continuar mostrando que Ele é Deus. Se vivemos, vivemos para Cristo. Se morramos, morramos para Cristo. Esse é o nosso pensamento. Mas nós sabemos que é um Deus poderoso, um Deus que continua mudando história, um Deus que continua salvando. Foi permissão de Deus Herodes matar Tiago, e foi permissão de Deus livrar a vida de Pedro também, guardar Pedro. E aí cai por terra aquele negócio que muitas das vezes nós ouvimos em muitas denominações: se você é crente, você não pode sofrer. Se você é crente, você não pode ficar doente. Se você é crente, você não pode ter dificuldade financeira. Nós vemos aqui 2 homens de Deus. Nós vemos aqui 2 apóstolos. Os 2 para Deus era tão importante como um ao outro. Deus permitiu que um morresse. Deus não livrou um da morte, mas Ele livrou um na morte. E o outro Ele poupou, porque Ele ainda tinha um plano na vida de Pedro. Ainda Ele ia usar Pedro grandemente. Então nós vemos Deus aqui continuando na ação, irmãos. Nós vemos Deus aqui continuando ajudando a igreja dele, uma igreja que se prostrou, uma igreja que orou, uma igreja que buscou ao Senhor por um livramento, por uma libertação. Versículo 15, eles porém lhe disseram, versículo 12, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João,
também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. O versículo 12 diz que eles se reuniram na casa de Maria. Então nós podemos entender que a casa de Maria era um lugar, uma pequena congregação. Era o início de uma igreja física, onde eles estavam se reunindo constantemente para orar. E diz o texto que Pedro foi até lá, bateu na porta, e uma jovem chamada Rode, pela fresta, abriu a porta. Nós podemos entender assim que ela viu que era Pedro, reconheceu a voz de Pedro, mas ela ficou tão espantada, deu um negócio tremendo nela, que ela voltou para dentro. Por que ela não já abriu a porta e não deixou Pedro entrar? Ela estava tão assustada assim, sem saber o que fazer, que ela voltou e avisou para todos aqueles que estavam: olha, Pedro está aí fora. Pedro está aí fora. O versículo 15 diz: eles porém disseram: você está fora de si. Eles não entenderam o que estava acontecendo. Você está fora de si. Outros disseram: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, ouviram, ficaram perplexos. Olha só que coisa tremenda. A menina abre a porta, já não abre a porta de imediato, ela também não está entendendo o que está acontecendo. Volta, fala para eles: olha, Pedro está aí fora. A nossa oração foi ouvida, se nós podemos entender. A nossa oração foi ouvida. Ele está liberto. E eles não entenderam: menina, você está fora de si, não é possível. Mas, irmãos, quando um milagre é tremendo, quando um milagre, um impossível acontece na nossa vida, a gente chega a duvidar: será se foi Deus mesmo? Sabe, quando uma enfermidade que as pessoas falam, o médico fala: não tem jeito, já vai se despedindo, se tem pouco tempo de vida, e a pessoa é curada, e nós falamos: não é possível uma coisa dessa. Ele estava mal, os médicos deram 1 mês de vida para ele, como é que ele está? Muitas das vezes não acreditamos, muitas das vezes nós buscamos uma porta de emprego, falei: eu quero aquela porta, Senhor, eu preciso daquela porta. E muitas das vezes nós vemos Deus abrindo a porta que nós queremos, e nós falamos: não é possível uma coisa dessa, é muita sorte. Não é sorte, é Deus, irmãos. É Deus agindo nas nossas vidas. E eles não acreditaram que Pedro estava liberto, mas eles estavam orando por esse propósito. Mas como é que eles não entenderam? Eles estavam perplexos, não entenderam a dimensão do milagre que aconteceu naquele dia. Mas eles, fazendo-lhe sinal para que se calasse, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: conte isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Pedro começa a descrever. Imagina você falar, Pedro começando a contar: olha, brilhou uma luz, apareceu um anjo, sem tocar, começou a cair algema, começou a abrir portões, e a gente saiu para fora. Deus enviou o seu anjo para me libertar. Imagina a igreja: Pedro, a gente estava orando por você, Pedro. Pedro, a gente estava intercedendo pela sua vida. Pedro, a gente não podia, nós não somos um exército, Pedro, nós não temos o poder bélico, Pedro, para estar invadindo lá, mas nós cremos que Deus podia te livrar, Deus podia abrir aquelas portas, Deus podia fazer algo por você. É esse Deus que nós estávamos orando. Eu queria estar lá para entender esse diálogo, de um falando: olha, nós estávamos orando, e outro falando: a oração de vocês foram ouvidas. Nós vemos aqui um capítulo de ação de Deus, um capítulo extraordinário de Deus. Nós vemos aqui a mão de Deus sobre a vida de Pedro, sobre a vida da igreja. Nós vemos aqui uma igreja poderosa, irmãos, uma igreja que orava, uma igreja que acreditava no milagre. Uma igreja que não vinha aos encontros apenas para encontrar os irmãos, ser formal dentro da igreja. Não, é que era uma igreja que acreditava. Uma igreja que buscava ao Senhor, porque ela sabia que há um Deus que restaura, um Deus que muda a história das vidas, há um Deus que abre portas. Esse é o Deus da nossa igreja. Esse é o Deus da igreja de Cristo. Um Deus que quando nós nos colocamos de joelhos, irmãos, Deus ouve. A palavra do Senhor diz: quando ou 2 ou 3 estiver reunido em seu nome, Ele aí está presente. E quando Jesus está presente, irmãos, em algum lugar, algo tem que acontecer. O sobrenatural de Deus tem que ser derramado sobre as nossas vidas. E foi derramado sobre a vida daquelas pessoas. Eu imagino a edificação daquelas vidas. Olha, era algo impossível, nós estávamos orando, nós não tínhamos a menor ideia de como Deus ia levar Pedro daquele lugar, mas estávamos orando, acreditando que Deus podia mudar histórias. E Deus mudou histórias naquele dia. Deus edificou aquela igreja.
Deus edificou mais ainda a fé de Pedro. Versículo 19, fazendo a busca completa e não encontrando Herodes, fazendo a busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Se alguém aqui tinha que morrer, morreu o inimigo da igreja. Morreu aqueles que buscavam ver o mal da igreja. Porque Deus cuida, Deus zela do seu povo. Deus, ele está no controle das nossas vidas, irmãos. Independente daquilo que nós estamos passando, Deus é Deus. Deus continua mudando histórias, Deus continua livrando. Seja um intercessor. Todo crente é chamado a ser um intercessor. Esse é o primeiro ministério que um crente tem quando ele aceita o Senhor Jesus. O ministério da intercessão. Ah, irmão, mas eu não sei orar, não tenho o costume de orar. Irmãos, vou te dar uma dica. Pega um caderno, começa a anotar o nome das pessoas por quem você quer orar. Começa a anotar o nome das pessoas que estão precisando de um emprego, as pessoas que estão no leito de hospital. Vai anotando, irmãos, vai anotando. E antes da sua oração, lê, entrega todas essas vidas ao Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer à memória esses nomes na tua vida. Quando você for ver, irmão, você já está ganhando muitos minutos, horas na presença do Senhor. Então falar que a gente não sabe orar, irmãos, isso é desculpa para quem não quer orar. Porque quando nós nos prostramos diante de Deus, para buscar Ele de todo o seu coração, Ele nos ouve. Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor. Que a gente possa ser essa igreja intercessora. Que a gente possa continuar acreditando que é um Deus que muda histórias. Um Deus que transforma vidas, um Deus que liberta. E eu creio, se você crê, Deus pode libertar pessoas do vício da bebida, das drogas, pode converter maridos, esposas, pode salvar, pode curar, pode derramar do seu poder, pode derramar do seu Espírito Santo, se nós cremos que Ele é um Deus poderoso, através da nossa oração, através da nossa intercessão. Então que nós possamos ser essa igreja intercessora, nós possamos nos prostrar diante do Senhor em oração, que nós possamos ter aquele velho costume que nós tínhamos de cultos de oração, que nós possamos colocar isso no nosso coração, que a igreja só vence através da oração. A gente só tem um relacionamento com Deus através da oração. É legal ler a Bíblia, é legal louvores, mas sem oração, irmãos, não temos conexão com o Senhor. É a principal ferramenta de um crente, de uma igreja, a oração. Então que a gente possa ser essa igreja intercessora. Nós possamos crer que o mesmo Deus que abriu aquela prisão para Pedro, o mesmo Deus que ouviu o clamor daquela igreja, nós possamos também ser essa igreja, ser essa noiva de Cristo, e saber que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos livra, um Deus que nos abençoa, um Deus que a sua misericórdia é renovada a cada dia nas nossas vidas, e que Deus tem um propósito para cada um de nós, assim como Ele teve um propósito na vida de Tiago, que foi por sua permissão, que ele foi morto, e também pela permissão, Ele livrou Pedro e poupou a vida de Pedro. Nós possamos ser essa igreja intercessora e acreditar que o Senhor nos abençoa em nome de Jesus. Então que você possa refletir, que você possa entender que o papel da igreja é orar, é interceder. Nós possamos apresentar nas nossas orações os nossos governantes, todos eles, seja prefeitos, deputados, governadores, coloque isso no seu coração. Nós possamos apresentar os hospitais, nós possamos apresentar a polícia, os bombeiros, todos esses que estão na linha de frente aí dessas lutas que nós estamos vivendo, que nós possamos apresentar a igreja, nós possamos orar, irmãos, que nós possamos entregar todos eles na mão do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa ter tocado o teu coração. E entenda, quando você se prostra na presença do Senhor para orar, para interceder, Deus já se alegra quando você ora por você. Imagina você orando pelas outras pessoas. O mover de Deus é muito maior ainda, irmãos. Então que você possa entender que nós somos uma igreja intercessora, em nome de Jesus. Nós estaremos orando pela aplicação da palavra, que o Senhor possa te visitar na sua casa, no teu lar, onde quer que você esteja, e que você possa entender que quando você se prostra na presença do Senhor, cadeias são quebradas, portas são abertas, Deus livra, Deus cura, Deus restaura pelo poder da nossa oração. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir que Ele possa nos abençoar, que Ele possa nos dar a mesma fé que aquela igreja tinha e acreditou no poder da oração, da intercessão. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar na Tua presença, de poder, Pai, abrir a Tua palavra e aqui ministrar, Senhor. Hoje nós falamos, Senhor, de uma igreja poderosa,
Uma igreja que entendia, Senhor, que comprou a ideia de que não é pelo braço, Senhor, não é pela nossa força, Senhor, mas pelo Teu forte braço, pelo Teu poder. Aquela igreja precisava, Senhor, de um milagre. Aquela igreja acreditava que somente um milagre podia acontecer, Pai, na vida de Pedro, para que ele fosse liberto, Senhor. Aquela igreja não tinha, Pai, um poder, Pai, econômico. Aquela igreja não tinha um poder ibérico, Senhor. Aquela igreja não tinha, Senhor, um exército, Senhor, para invadir aquela prisão e livrar Pedro, não. Ela contava com o Deus dos exércitos, o Deus que transforma, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que liberta, Senhor. Pai amado, eu não sei quem irá ver, Senhor, esse vídeo, ver essa mensagem, mas eu creio, Senhor, que o Senhor irá abençoar, Pai, essa vida. Eu creio que o Senhor irá, Pai, derramar o Teu poder, Pai, sobre cada vida, Senhor. E eu oro a Ti, eu te peço, em nome de Jesus, vai sobre cada lar, Senhor, do irmão, da irmã, Senhor, vai abençoando a sua casa, a sua família. O Senhor possa estar abençoando, Senhor, cada um, Senhor, que irá, Pai, olhar, que irá ver, Pai, que irá, Senhor, compartilhar esse vídeo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue mudando histórias, que o Senhor continue, Senhor, abrindo cadeias, que o Senhor continue livrando, Senhor, que o Senhor continue abrindo a porta, Senhor, do emprego, que o Senhor continue derramando do Teu poder, Senhor, assim como o Senhor fez, Senhor, sobre aquela igreja, Senhor, e que a Tua igreja venha entender, Senhor, que ela possa entender, Pai, que nós somos uma igreja intercessora, nós temos um poder, Pai, sobre as nossas vidas, que é nos delegado, Senhor. O Senhor nos deu poder e autoridade, Senhor, para que nós orarmos, Senhor, vidas sejam libertas, vidas sejam curadas, Senhor, que nós possamos entender, Senhor, isso nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor possa visitar cada irmão, cada irmã, Pai, que irá assistir, que irá compartilhar, que irá, Senhor, acompanhar essa ministração. Que o Senhor possa mudar a história, Senhor. Assim como o Senhor mudou, Pai, a história, Pai, daquela igreja, o Senhor mudou a história de Pedro, Senhor, em nome de Jesus. E mais uma vez o inimigo da igreja foi envergonhado. O inimigo e perseguidor da igreja foi envergonhado, Senhor. Porque nós temos um Deus que está a favor da igreja, um Deus que não nos abandona, um Deus que não nos deixa, Senhor. Esse é o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor possa estar visitando vidas, Senhor, neste dia, que o Senhor possa estar libertando, que o Senhor possa estar mudando história, que o Senhor possa estar convertendo, Senhor, que o Senhor possa estar tirando a tristeza, tirando a amargura, mudando, Senhor, edificando vidas, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Neste momento nós estaremos orando pelas nossas ofertas, que você possa contribuir, que você possa dizimar, que você possa ofertar, nós possamos continuar cumprindo os nossos compromissos financeiros, ainda que a nossa vida financeira e de todo mundo esteja atrapalhada, bagunçada, mas a igreja tem compromissos, a igreja tem que arcar com seus compromissos diários, e isso é eu e você tem que fazer. Nós possamos orar neste momento, que o Senhor possa estar te abençoando, que o Senhor possa estar abençoando a tua vida financeira, em nome de Jesus, nós estaremos orando ao Senhor. Santo Deus, Pai amado, Pai querido, neste momento nós oramos ao Senhor, pelos ofertantes, pelos dizimistas, Senhor, em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor não precisa de dinheiro, Senhor, mas nós sabemos que a tua igreja tem compromisso, Senhor, a tua igreja, Pai, tem contas a pagar, a tua igreja tem contas para serem saudadas, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada dizimista, cada ofertante, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa tocar na vida, Senhor, para que possam, Pai, ofertar, dizimar, que o Senhor possa continuar abençoando aquele, Pai, que está trabalhando, Senhor, aquele, Pai, que está com sua vida financeira, Senhor, por causa, Senhor, de tudo que nós temos vivido, Senhor, que o Senhor possa estar derramando do Teu poder, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar aquele que está desempregado, que o Senhor possa estar abençoando, abrindo a porta do emprego, pois Tu és o Deus do impossível, Senhor. O mundo está em crise, mas o Senhor não está, Senhor. Nós colocamos a nossa confiança em Ti. Nós depositamos, Senhor, a nossa confiança em Ti, assim como o Senhor tem cuidado de cada um de nós, nada irá nos faltar, nem coisa grande, nem coisa pequena, em nome de Jesus, porque nós temos um Deus que supre todas as nossas dificuldades e necessidades, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês, que essa palavra possa ter tocado o teu coração, que você possa entender que há um Deus que continua mudando história, que é um Deus poderoso. A palavra do Senhor em 2 Crônicas 7,14, um texto bem conhecido, diz que se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, esse Deus a quem nós chamamos pelo nome, esse Deus a quem nós clamamos, Ele mudará a nossa história e derramará o seu poder sobre cada um de nós. É um Deus que continua curando, um Deus que continua salvando, um Deus que continua restaurando. Esse é o nosso Deus. Confie nele, acredite, ainda que tudo esteja difícil para você. Coloque a sua esperança em Deus, pois Ele é o Deus do impossível. O possível é para nós, mas o impossível é para Deus. Amém, irmãos? Nós estaremos nos despedindo com a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe nesta tarde. Que o Senhor derrame do teu poder sobre a tua vida.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Creia no Deus do impossível, o Deus que continua abrindo portas, um Deus que continua abençoando, um Deus que não abandonou a sua igreja. Esse é o nosso Deus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e fique com Deus.